7 do capítulo 9 do Evangelho, que é o capítulo sobre... que é o capítulo do Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, que tem como título a paciência. Então, é só alguns trechinhos. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, vos bendizei, ao contrário, Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor nesse mundo para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil da caridade, mas há uma bem mais penosa, entretanto mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrimento e colocar nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes, que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e compensações que temos por outro lado. Então veremos que as bênçãos são as mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto do que quando se curva. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar. E quanto que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Esta palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Havre, 1862. A gente vai levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, amado Mestre, aos nossos amigos espirituais, aos coordenadores deste trabalho, aos nossos anjos e espíritos protetores, que nesse momento possamos ter as bênçãos do plano maior, para que nós possamos iniciar esse novo semestre, que nesse mês de agosto tenhamos bons frutos desta colheita realizada no semestre anterior, que a nossa capacidade reflexiva, cognitiva, emocional, espiritual possa se acentuar profundamente, nos qualificando, acima de tudo como seres humanos mais felizes e de pés no chão e a mente envolvida em várias outras áreas desse universo, que nós possamos compreender a mediunidade como uma experiência única, como é cada experiência na Terra. Que esse curso possa nos auxiliar cada vez mais, melhor e de maneira a que encontremos tudo aquilo que estamos procurando dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro da nossa humanidade como espíritos mortais. Então que o Senhor, Pai, responsável por toda a natureza, inteligência máxima e suprema, que o Senhor possa nos conceder nesta noite as suas bênçãos e com a sua autorização que o clima de paz se perpetue aqui e também encontre todos os nossos colegas que já não estão conosco, os que estão chegando e os que não virão, mas estão conosco ainda neste curso. Que estas bênçãos possam revigorar as nossas esperanças e consolações, não somente em relação à doutrina espírita, mas daquilo que queremos e desejamos para a nossa existência na Terra. Que Deus os abençoe. Hoje, então, a gente tem 3 momentos, tá? O primeiro momento é encerrar o semestre passado, que é com a última disciplina. Repetindo de novo, que semestre passado foi diferente, porque semestre passado a gente começou mais tarde, né? Era para ter começado em março, e aí pediram que a gente começasse em abril. E a gente perdeu 3 ou 4 segundas-feiras, então aí acabou que eu tentando salvar de todas as maneiras não consegui salvar nada. Então, hoje, na verdade, a gente vai fazer, primeiro, nós vamos encerrar, fazer uma pequena análise do filme, vocês na verdade vão dialogar, a gente vai tentar entender por que a gente colocou aquele filme dentro de uma disciplina que trata de moral, e dentro dessa disciplina que trata de moral tem por base refletir as virtudes e o que a gente tem como relação de virtude à humildade em questão do filme que vocês assistiram, né? Depois, no segundo momento, a gente faz a última disciplina, que seria um encontro, mas aí dá pra gente fazer, porque a quantidade de pessoas é menor, que é a vivência da prática mediúnica. Isso, vivência mediúnica compartilhada. Que é, na verdade, só um exercício de cada um tentar relatar alguma experiência mediúnica que teve, seja ela em qualquer sentido, e tentar entender como que ela compreendeu aquilo naquela época e como depois desse semestre inteiro ela compreende agora esses fenômenos que aconteceram com ela. É interessante porque a gente vai compartilhar muitas coisas e aí passa a ser algo bem útil pra gente. E aí, por último, a gente entra na nossa disciplina já do segundo semestre,
que já é completamente o segundo semestre. Eu li hoje a paciência, porque na verdade a gente tem que ter paciência, né? Em qualquer coisa, qualquer aprendizagem, tudo que é construído, ele leva a paciência. Eu coloquei aqui no quadro, hoje é 1º de agosto, a gente termina esse semestre, oficialmente com total certeza, dia 19 de dezembro, na semana do Natal, na verdade, tá? Semana passada a gente teve aquela folga, na verdade, uma noite, pra gente poder tanto assistir o filme como dar uma descansada, que algumas pessoas estavam com algumas pendências, etc e tal, e aí eu também acabei ficando com alguma pendência da faculdade. Eu digo, não, então vamos aproveitar, porque quem faz a realidade somos nós que vivemos a realidade, então nada melhor do que a gente moldar conforme as nossas necessidades, ninguém impõe nada pra gente. Por isso, a gente começa hoje, entramos nesse conceitos básicos de espiritismo experimental. Aí nós teremos 2 aulas, depois de 2 aulas a gente entra para as mais 2 aulas sobre organização e gestão do grupo mediúnico. Aí a gente vai falar da estrutura do grupo mediúnico que existe, quem são as pessoas, como que acontece, como que não acontece. Se eu não me engano é isso. Aí a gente entra na instrumentação para análises mediúnicas, que é aquilo que eu tinha dito, da gente analisar as reuniões, as mensagens mediúnicas. E nisso o pessoal já me trouxe um livrinho, gente, que eu tive, quando me mostraram, eu tive vontade de queimar. Mas aí eu digo, ai, Deus, Maria, que não dá pra queimar, não. Eu digo, vou usar isso daqui como ferramenta de aprendizagem. Nessa instrumentação para análises mediúnicas, a gente vai exatamente se instrumentalizar de instrumentos cognitivos para, filosoficamente, não ser enganado ou enganada por qualquer tipo de escrita. Né? Porque não é estar escrito, não é porque tem assinatura, que é uma coisa que seja verídico, ou que aconteça, ou que seja um fato concreto da realidade espiritual. E muitos de nós temos os enganados em relação a essa experiência de uma análise mediúnica, porque na verdade ninguém faz uma análise. Né? E aí me mostraram esse livro, O Espiritismo em Linguagem Fácil. De meu amor, se o Espiritismo, o livro de Kardec já não é linguagem fácil, o que esse livro tem? Aí você abre aqui, eu só vou mostrar para vocês assim, ó. É absurdo, tá, gente? Porque na página 11 ele já afirma isso. No item O Codificador do Espiritismo. A primeira frase é assim: o Espiritismo é uma religião cristã codificada por Allan Kardec. Uma religião cristã. Não, meu amor, não é uma religião cristã, mãe. E aí você começa... Isso, no dia a gente vai analisar, eu não quero aprofundar, não. Mas você vai lendo, meus cabelos assim, ó, caiu tudo. Fiquei arrepiada, fiquei assim, com vontade de morder esse livro, rasgar esse livro, jogar fora, mandar um e-mail pra esse homem assim, dizer que ele tá fazendo um desserviço à doutrina espírita, na verdade, né? Porque aí as pessoas... Esse livro é um livro de assim, formatar a cabeça para achar que o espiritismo é religião. Tanto é que ele diz que a igreja do espiritismo é o centro espírita. Ele afirma isso aqui, em outra parte. Disso para a gente saltar para o fundamentalismo religioso, para a ortodoxia filosófica e para um atrofismo do pensamento, é 2 toques. 2 toques. Daqui a pouco a gente começa a dizer que o presidente, na verdade, é quem é o padre, é quem tem que dar a bênção, e assim você já tem uma loucura. Esses livros que nós vamos analisar, são 6, a gente vai fazer grupos, cada grupo vai fazer uma discussão em cima, vai ser São Deus nos acuda. Depois, terminando, isso tudo é só a parte filosófica. Na científica, que eu acho que é a mais gostosa de todas, né? A gente vê as questões práticas da mediunidade. A gente vai falar sobre a dinâmica do perispírito na comunicação mediúnica. Se elastiza, não se elastiza. Ele tem isso, tem aquilo, tem densidade, não tem densidade. Como é que é o acoplamento mediúnico do perispírito pelo perispírito. Todos esses detalhes, né? Como é que são as reações do corpo do médico, como é que não é e tal. Todos esses detalhes a gente vai ver nessa aula sobre dinâmica. Que são, na verdade, 3 encontros. Tem uma outra disciplina que é a psicologia mediúnica, que aí isso é maravilhoso, que na verdade a gente vai ver. A gente vai dar uma analisada sobre a neuropsicologia e, na verdade, tentar entender os transes mediúnicos. Os tipos de transes mediúnicos. Porque existem vários tipos de transes mediúnicos e nessa variabilidade existem aqueles que se adaptam à realidade mediúnica. Né? E aí, tudo isso para a gente entender um transe mediúnico, o que é que tem transe? É a mente. Então a gente tem que partir da ideia do que seja a mente. Aí a gente vai estudar a estrutura da mente, como é que é a divisão da psique segundo a ciência psicológica. A gente vai dar uma adentrada, vai ser muito bacana. E depois aí a gente já vai para a segunda disciplina da técnica dos diálogos mediúnicos. Que aí a gente vai ver exatamente essa experiência
da comunicação em si. Por último, espaço experimental 1, que a gente vai fazer aulas práticas sobre concentração. São 2 aulas só pra gente aprender a concentração. Aprender no sentido assim, como se a gente aprender. Saiu das 2 aulas, tá aprendendo, tá super concentrada a pessoa. Não, mas é o aspecto da concentração dentro da reunião mediúnica, né? Que é uma coisa que a gente não tem, na verdade. Por quê? Por um sentido único que a gente não consegue controlar propriamente. Né? A gente é controlado pela mente. A nossa vontade, ela é oprimida por variados processos emocionais que a gente não controla, não coordena, e aí a gente acaba se desconcentrando. Virtudes na prática mediúnica, que já vai ser lá por dezembro, a gente vai ter essas 3 aulas fixas bem direitinho, diferente dessa da humildade. A gente vai falar sobre paciência e confiança, para tentar entender e compreender o que sejam paciência e confiança. E aí a vivência mediúnica compartilhada, e aí Natal. E aí passou... Gente, vocês vão ficar 2 meses sem a gente aqui. 2 meses assim... Ai, coisa boa, né? O povo nem reclamou. 2 meses sem estudar. Ai, coisa boa. Ah, meu Deus do céu. Vai ter. Gente, isso depende, né, gente, do que vai acontecer. Acho que curso de verão só em fevereiro. Depende dos... Enfim. Como foi a experiência do filme? Quem viu o filme? Quem assistiu o filme? Como foi? Imagina se alguém vai levantar. Maravilhoso o filme. Maravilhoso. É de 2 horas, mas o objetivo era qual? Fazer com que a gente... porque primeiro que é um movimento emocional, né? Aquela velha história, gente, por isso que a gente divide em unidade as disciplinas, né? A gente não vai fazer ninguém chorar numa disciplina científica. Ninguém vai chorar quando tá falando de psicologia mediúnica. Né? Ninguém vai chorar quando tá falando lá de organização e gestão. Não, é na disciplina de moral, que é emoção, sentimento, afeto, afetuosidade, que a gente tem que chorar. Por quê? Porque a gente tem uma quantidade de médiums que não são emocionalmente saudáveis. Não são. Né? A gente tem a disciplina de animismo, que a gente vai compreender que, na verdade, todo fenômeno mediúnico é um fenômeno anímico-mediúnico. O médium participa. Entretanto, às vezes não é nem mediúnico, às vezes é tudo aquilo que o médium chora, reclama, viabiliza como sendo um espírito, é, na verdade, nada mais do que conteúdo psíquico dele. Né? Então a gente tem que compreender melhor isso. E o curso, um dos pedidos da direção era que fosse um curso que também viabilizasse bem isso. Que fizesse as pessoas se reformulassem emocionalmente. Né? Qual que era o objetivo básico? E aí vocês falam. Era a gente compreender o que a humildade tem a ver com todo aquele fenômeno de filme. Né? Humildade tanto do menino de aceitar toda aquela realidade que estava sendo imposta para ele, quanto a humildade dos pais em relação a compreender uma realidade desconhecida, tanto o professor como tentar inserir uma nova realidade sobre o fenômeno do menino. E aí, enfim, era o melhor filme. Na verdade, como o pessoal disse, eu já assisti outro filme, eu já vou mandar só um, que aí é obrigatório. Né? Por que chorou? Eu porque tenho uma experiência, tenho um sobrinho que tem muita dificuldade no colégio, né? E aí eu também trato ele muitas vezes como se ele tivesse preguiça, e ele é totalmente desanimado. Hoje ele tem 25 anos e ele não consegue ficar no emprego, né? Não tem dislexia, mas com certeza ele tem algum problema. Daí a minha sogra criou ele, porque a mãe é solteira, né? E a mãe também já tinha problema. Eu sempre tenho medo de julgar as pessoas, mas eu tenho sempre, no fundo, uma convicção que ela só não teve um tratamento psicológico, o menino também não tem, sim, porque fere o orgulho deles admitir que tem um problema dessa natureza em casa. E embora falem muito, né, que fazer o tratamento não é aceitado de forma nenhuma. Então, assim, pra mim foi sendo como uma luva, assim, eu olhei a metade do filme só, não terminei de olhar, estava olhando antes, sabe, o resultado, a cara inchada agora, né? Mas assim, e mexe com a gente também, né? Porque a gente acaba cansando quando a pessoa é assim, né? Vai ajudando, a gente chega uma hora como ele não se ajuda, né? A gente perde a paciência. Não, tem que ter paciência, não é uma culpa dele, né? Então é um peso de consciência mesmo, é uma coisa de olhar lá dentro assim, ó, como eu tô agindo frente a isso. Eu tava 2 semanas lá e eu voltei bem chateada com ele por causa desse emprego agora que ele saiu de novo, né? E aí você foi, eu não devia ter feito isso. Daí
Estabilizou geral, né? Pra mim serviu muito. E tu sabe que, na verdade, esse filme ele não fala propriamente da doença em si, né? Ou, na verdade, do processo de diversidade humana que a gente desconhece, que a gente acha que é só um jeito, né? Porque no fundo, a nossa sociedade vive um sistema intelectual que não aceita um sistema emocional. E isso aí tá o grande ponto, né? Você tem que saber responder, mas você não pode expressar. Responder a matemática, você não pode expressar na arte. Como se a arte não fosse um instrumento também da psique humana. Em que um dos momentos que é bom também colocar aí, e que toca em todo mundo, independente do menino ou não, da realidade do menino, é a relação família. Que eu acho que todo mundo ali se identifica de alguma forma com as problemáticas da família, né? E eu então não sei até que ponto a gente se emociona por esse fenômeno do menino ou pelos contextos todos que tocam, que estão ao redor e que já estiveram ao redor da nossa realidade. Né? Pai que trabalha, mãe que corre, o irmão que isso, a gente que é agredido na escola, a gente que é agredido em qualquer local e é uma loucura, agredido por variados sentidos. Né? E eu acho que principalmente pelo fato de ser tão difícil aceitar alguém com problema na nossa família. Sim. Né? A gente vive uma sociedade tão competitiva que para te ter um filho problema, é desmerecer o grupo que tu frequenta. Então é muito difícil para tu chegar ao ponto de procurar ajuda para essa criança. E eu falo como mãe e como professora infantil, que sempre lidei com criança, assim, a dificuldade é muito grande dos pais aceitarem, né? Uma coisa que poderia ter sido resolvido nos primeiros anos escolares dele, né? E se não fosse essa criatura maravilhosa que foi o professor de arte, que é uma pessoa extremamente, não só por ele ter tido problema também, né? Deixar aflorar toda essa emoção da vivência anterior dele e de trabalhar já com essas crianças, de ajudá-lo, porque os outros professores não davam espaço para uma criança com dificuldade, né? E a gente vê isso hoje ainda nas nossas escolas, que tem muitas crianças com problema e que precisam conviver no mesmo ambiente dos outros, né? E enfrentam muitas dificuldades. Eu não sei se ele tinha dificuldade de aprendizagem ou, na verdade, quem tinha dificuldade eram os professores de ensino. É isso que eu gostaria. O quanto é complexo. É isso que eu diria como professora, que me tocou, por nós termos... não temos condições para lidar com esses alunos, que tem vários dentro de uma sala de aula dessa forma. São vários alunos colocados dentro da nossa sala, cada um com a sua realidade, vendo o seu mundo diferente, e eu também como professora, vendo um mundo diferente, não conseguindo captar, pela dificuldade de ter tantos dentro de uma sala, e a gente se torna impotente, né, para trabalhar com esse aluno. Isso me tocou bastante, porque eu tive alunos com bastante dificuldade, aluno que não ouvia direito, aluno que já não estava enxergando direito, e os outros que eram ativos e que conseguiam ler, conseguiam enxergar, e aquele que não conseguia ler, eu tinha que preparar a aula e não conseguia chegar ao objetivo de ele poder ler o que eu estava querendo passar. Só que ele tinha a capacidade maravilhosa de captar tudo que eu explicava, só que os outros não ficavam quietos, então eu me sentia ali, impotente com um aluno, exatamente como aquele, com uma grandeza maravilhosa para passar para os outros. E aquela mãe também, aquilo me tocou, a mãe que corre, que faz isso, de repente não se tocou, não conseguiu chegar até o filho também sendo impotente. Só conseguiu compreender que o filho estava dando todas essas questões quando o filho já não estava em casa, pegou o caderno e viu as imagens todas naquele estilografia, naquele trabalhozinho. Ele estava saindo daquele grupo. Que ele estava se distanciando, né? O pai se impunha muito bem, né? Uma sociedade muito... É uma questão cultural. Mas é bem, mas se você vai para Bahia, Salvador, assim, ao Nordeste... filhos mais afeminados não são transexuais, são só pessoas gays, são meninos gays. Se é mais afeminado, eles já são excluídos daquela realidade, né? Que mais que tocou, quem não falou ainda? O que tocou? Claro. O que mais me tocou foi a ânsia de vida daquela criança. Ela não conseguia expressar o sentimento, a emoção,
mas ela tinha um desespero pela vida de todas as vidas, no sentido que ela pegava, olhava os peixinhos, olhava os bichinhos, e daqui a pouco olhava uma aranha, daqui a pouco olhava tudo que tinha, e como aquele enquadramento daquela formalidade, disciplina, trabalho e autoridade, como aquilo não encaixava, aquilo nem não encaixava na cabeça dele, né? Porque para ele era uma felicidade ser expulso da sala de aula. Uma alegria ser expulso da sala de aula, porque aí ele ia viver, né? Porque dentro da sala de aula não vivia. Ficava livre, né? A vida estava fora da sala de aula. E então aquilo eu gostei muito, e gostei daquelas cenas assim dos pássaros, né? Porque os pássaros voavam como se ele voasse junto com os pássaros. E eu então achei assim um filme de muita emoção, de muita sensibilidade, e exatamente aquilo que é a questão da arte, né? Porque o artista, num bom sentido, ele é um revoltado. Ele é um revoltado porque ele tem que mudar a sociedade. Ele tem que mudar, ele tem que comunicar. E o único momento que o pai se sentiu tocado foi quando ele abraçou o professor no finalzinho do filme. Até ali, ele até tinha chorado já, mas ele só tinha chorado. Mas ali ele abraçou o professor, ficou legal. Ele admitiu. Aí teve que admitir. Então, eu gostei muito, adorei. Pegando o gancho, tu falou essa questão da revolta, né, da agressividade, isso me chamou a atenção, porque a gente tem a tendência a julgar, né, quando vê alguém com uma postura assim, né? Isso na verdade é uma autodefesa, né? É melhor acharem que eu sou agressivo do que achar que eu não entendo as coisas. Sim. E eu nunca tinha olhado por esse lado, assim, né? Aí eu achei interessante isso. Muito interessante, porque quando ele estava na escola, que já nem se revoltava mais, não era sinal de vida. Que ali ele entregou os lápis, estojo, nem abriu. Ele não sentiu Ele mais. tinha mais. desistido. Ele estava Os vazio. sentimentos abandonaram ele. Ele estava vazio. Isso, vazio de sentimento. Mas aquela mãe, ela sentia que tinha alguma coisa de errado, né? Porque mesmo ela ajudava ele que vinha se arrumar para pegar o ônibus, ela corria atrás, porque ele não conseguia fazer, ela supria aquela necessidade, né? Não sabendo como ajudar, ela fazia o que ela podia. Enquanto o pai resolveu que o filho tinha de ir longe, ela ficou desesperada. Mas ela obedeceu, né? Aquilo foi para ela, eu senti assim, uma mãe muito presa, né? Não, sem poder dizer o que ela queria. E você Ela sentia dificuldade. E você perceba que o quanto todas essas relações são relações de peso entre orgulho e humildade. Né? As pessoas só não alcançam umas às outras por uma grande questão de uma diferença entre o peso daquilo que elas têm, que é o orgulho, e daquilo que elas poderiam produzir, que é a humildade. Né? O simples fato de você agredir para não explicar que você não sabe é um orgulho excessivo, e aí a geração, o que o orgulho faz para desaproximar é gerar ódio, gerar raiva, gerar essa repulsa toda. Se você tem humildade, o que a humildade vai fazer? Você vai fazer aproximar-se ao invés de afastar-se daquele fenômeno. E o fato da mãe também é muito interessante, né? Ela ao invés de dizer que o filho tinha alguma situação específica, porque ela tinha que ter humildade, porque tem toda aquela lógica que saiu de mim, ela aumenta a carga materna dela para tentar atender uma necessidade que... Imagina o quanto essa mulher estava cansada, o quanto ela estava exausta, né? Acho que não pela rotina, porque ela acordava e fazia café 3 vezes, lembra? Você já pensou com a gente? Na segunda vez a gente já jogar tudo pra fora, eu tive pra vocês fazer o café de vocês. Mas ela pegou a terceira vez, e a terceira vez era a mais exaustiva de todas, né? Mas é bem interessante a gente pensar isso na nossa existência, o quanto as nossas relações com as pessoas elas estão pautadas na quantidade de humildade ou não. Só para lembrar que a prática de qualquer virtude ela não pode gerar sofrimento. Ok? Ela não pode gerar sofrimento. Se está gerando sofrimento, a gente está fazendo alguma coisa errada e não é legal. Então a gente aceita, então a gente se autoconscientiza de que a gente, na verdade, está sendo orgulhoso, está sendo isso, está sendo aquilo. Aí a gente já tem uma possibilidade de reconstruir a coisa. Agora, assim, eu sou humildade, eu estou sendo paciente. Não, meu bem. Porque você não está sendo paciente. Você está sofrendo, a paciência ela não faz sofrer. Então você não está sendo paciente.
está sendo oprimido, está sendo minimamente, mais na última, assim, uma resignação superficial, né? Uma aceitação intelectual do fato, mas não é uma aceitação emocional, né? E o quanto o filme ele demonstra isso de maneira muito forte. O quanto o Bezerra de Menezes tem uma fala no livro Amor e Ódio, da Ivone Pereira, que diz assim, o quanto as criaturas elas deixariam de sofrer se elas não se guiassem pelos preconceitos que existem dentro delas. Bom, ele fala isso. Por quê? Por quê? Outra reencarnação, eles se reencontraram um casal, ele estava na Rússia, veio para o Brasil, ele era mais pobre e a menina era mais rica. E naquela época, acho que século XVII, XVIII, ali, acho que era século XIX, talvez. Pessoa XVII, XIX. Acho que é século XIX, uma coisa super próxima, né? Tava indo bem assim, mas o Brasil já estava aqui funcionando a mil. A questão duas questões eram predominantes. A questão de orientação sexual nem existia nessa época como um fator discriminatório. Era o dinheiro e era a questão de etnia. Isso era o grande fenômeno de divisão. E ele era pobre e ela era rica, ela tinha dinheiro, né? Ganhou uma herança. E a única coisa que fazia ele não se declarar para ela era esse medo, esse preconceito. E a única coisa que não fazia ela se declarar para ele era o preconceito dela ser taxada de qualquer coisa. Porque ela se declarou para um homem. Né? E aí o Bezerra de Menezes faz essa escrita, essa análise dessa situação. Se vocês forem ver, o filme todo trata do quê? Exatamente dessa não aceitação e dessa inserção do preconceito. Entretanto, o resultado de tudo tem uma área da filosofia que se chama errologia, que é uma análise de o que seja o erro. O erro para nós é muitas vezes ligado com a ideia de o mal e o acerto de bem. O erro é ligado à ideia do pecado, como a gente já tinha comentado, e o bem e o acerto é ligado com a ideia de retidão. Só os santos acertam. Aquele que erra não acerta. Entretanto, a prática é a lógica de que a gente aprende muito mais quando erra e se supera muito mais quando erra. Então, por que a gente valoriza muito mais o acerto? Quando o acerto não nos desenvolve coisas. Então, é uma visão de interpretação dessa questão de erro e acerto. Na verdade, um filme é sobre tudo isso, né? O quanto sofrimento humano existe naquilo tudo. E aí, ali, alguém disse do menino quando ele foi abandonado. Vocês viram a sensação do guri? A música mais linda é a música que ele foi abandonado. Que ele para na frente da escola, tem o tiozinho ali, ele vai entrando e aí aparece ele chorando. Eu sempre apresento esse clipe, tem o clipe, eu sempre apresento esse clipe em trabalhos com jovens sobre a relação deles com os pais. Que na verdade não é uma relação deles com os pais, é uma relação deles com eles mesmos. Né? E quando o menino chora ali, eu me lembrava de quando mas eu também pensei o quanto cada um de nós também chorou nessa época, ou em qualquer época parecida, porque o sofrimento é algo que você só alcança quando ele chega. Né? Você não está sofrendo agora, você tem situações, mas é muito humano, é muito vida humana isso. Né? E o filme ele trata dessa perspectiva tão forte que ou a gente ressignifica o sofrimento e deixa de dar um ar maléfico para o sofrimento e passa a dar um ar de construção humana. Nós escolhemos sofrer em alguns sentidos. Nós escolhemos. A mãe, a partir do momento que não dá a possibilidade de utilizar da humildade para analisar o filho, ela então escolhe um processo de sofrimento específico que ela passa por tudo isso e aí no final das contas ela toma conta. E o pai faz isso, o irmão mais novo faz isso, o irmão mais velho faz isso. Todo mundo ali tem essas questões. E com a gente não é diferente, é um processo de relação. É complexo? É muito complexo. Você assistiu, Vê? Como é que foi? Foi bem totalmente diferente da maioria. Primeiro que eu me vi no gurizinho, né? Que eu sou do meu lado artista, então falando, né? Eu me vi no gurizinho que eu não entendia nada do que aconteceu na escola. Primeiro é isso. Ninguém entende. Não, mas tem pessoas que são bem desde pequena, né? E eu não, era sempre aquela coisa, aqueles boletins quase raspando, sabe? Sim. E daí, depois eu vi o meu enteado ali, na mesma situação, que ele não tem dislexia, mas ele tem síndrome de atenção, aquela coisa, como é que é? Déficit de atenção. E
E desde o começo eu fiquei bem irritada, mesmo sabendo, eu já tinha visto aquela parte do filme, quando eu comecei a ver eu não sabia que era o mesmo filme, né? Mas aquela parte que ele fala lá na aula, coisa e tal. E daí eu já sabia o que ia acontecer, e mesmo assim eu vi o meu enteado ali, e como eu ficava, sabe, irritada, né? A gente fica irritado, porque a pessoa fala uma vez uma coisa, todo mundo fala a mesma coisa, depois de 5 minutos ele tá fazendo a coisa que a gente falou pra não fazer, né? Então eu me senti, no começo eu me senti irritada, mesmo sabendo que eu achei, eu falei assim, ó, esse aí eu tenho essa déficit ou ele tem dislexia, né? Porque eu tenho amigos que têm dislexia. Daí, mesmo sabendo disso, eu me senti irritada, né? Olha só, foi esse meu primeiro. E depois eu me senti incomodada com aquele lance da escola, sabe? E todas aquelas coisas passando, parece que eu fiz uma regressão, sabe? Então, foi isso aí um pouco mais, assim, foi bem sofrido. Não é fácil. Mais alguém? E aquela frase importante, né? Que o homem é cego para os sentimentos, né? Sim. Não deve ser. Não, só complementando que eu achei interessante a colocação no final deles, do campeonato, que os professores que eram, né, eram os que ensinavam e dominavam o assunto e até menosprezavam. As disciplinas mais importantes. Exatamente, eles não sabiam desenhar absolutamente nada do que... Eles não chegavam nem próximo ao que nem outra criança. Então, assim, foi importante ali também para mostrar que cada um tem o seu talento, cada um tem a sua... Né? Então, assim, que o menino, ele tem muito a agregar naquilo ali que ele... Cada um tem a sua missão, né? Sim. Então, a gente não pode julgar. Assim, na verdade, o sistema educacional valoriza uma produção intelectual que gera produto e que esse produto torna capital, esse capital torna poder específico para uma grande quantidade de pessoas. Exatamente. Bem reclusas do resto da sociedade, Exatamente. Né? Então é melhor que a escola ela gere intelectuais estatizados e não intelectuais livres pensadores. E aí a arte, a filosofia, a sociologia. Não que isso colocasse na escola salvaria o mundo, porque a gente teria o mesmo sistema de reprodução, né? Essa coisa de responder na era da internet, na era da tecnologia, o que é conhecimento? Né? Se a aula do professor ela tá toda lá no YouTube com vários outros professores, às vezes muito melhores, para que estar em sala de aula? O que é formação humana? É o que eu pergunto. Vocês imaginem os meus professores da faculdade, o que eles não passam comigo? Que eu pergunto, professora, isso daí que a senhora vai gastar. Uma vez eu falei, ai gente, que vergonha. Saúde, eu rodei da cadeira, mas tudo bem. Eu perguntei, a professora, a aula começou às 7h30 da manhã, ela ia terminar 10h10, era 9h15, ela estava falando de tipos de refrigeração de alimentos. Eu tava assim. Aí deu 9 horas assim, digo, professora, até que horas vai a nossa aula? 10h10. Digo, a senhora vai ficar 1h10 só falando? Vou, né? Eu preciso. A senhora precisa? Ou a senhora quer realmente ficar aí? A senhora não tá cansada? Porque eu tô lá dormindo, nossa, a senhora não tá vendo que eu tô dormindo? Ah, vocês querem fazer um intervalo? Não, professora, eu quero que a senhora entenda que... eu não tô entendendo nada do que a senhora tá falando. Porque a gente começou a aula às 7h30. A senhora lembra o que a senhora falou desde as 7h30? Não, a senhora sabe o que a gente tá sabendo? Não. Então, professora... Aí ela ficou meio agrilada, assim. Mas é isso, a gente tem que ter... A gente não pode... eu era muito assim, eu não falava as coisas porque... o que as pessoas vão pensar de mim? Isso é orgulho. O que as pessoas vão pensar de mim? Se você não falar, elas vão continuar pensando coisas que você nem sabe. Então é melhor você ter uma noção do que você está falando e do que elas estão interpretando de você. E aí eu falei, então vocês percebam que não só isso, mas no próprio nosso curso aqui, ó, de grupo de estudo, tem gente que não gosta desse formato de aula, de organização, de metodologia. Por quê? Porque se prende a uma ideia de que a gente tem que teorizar coisas que no final das contas a gente não sabe nada. Apostila. Eu não estou criticando as pessoas que usam apostila porque eu usava apostila. A questão é, a forma como você mexe com a apostila, com os conteúdos, com essas questões, né? E a partir do momento que todo mundo fala, a partir do momento que a gente faz grupo, a partir do momento que a gente assiste filme num grupo de formação mediúnica, o que eu quero dizer com isso? Que para formar médium você não forma só aqui. Você forma fazendo chorar em casa, tendo essas emocionalidades, fazendo você passar por experiências, que é a experiência que vai fazer você
ter formação. Não é o conhecimento. Enquanto você não experienciar o conhecimento que você tá em foco, você não vai gerar sabedoria de vida, você não vai gerar conteúdo interno. E você vai falar do quê? Daquilo que você ouviu falar, e não daquilo que você viveu. Essa é a grande questão. Por muito tempo eu tinha essa experiência de falar aquilo que eu ouvia dos outros. Hoje não. Hoje eu prefiro viver, dou a tapa a cara, faça, aconteça, sujo, isso, aquilo, não tem... eu brigo pelo meu espaço. Eu brigo pelo meu espaço todas as vezes que alguém diz assim, você não deve. Eu não devo? Eu não vou nem dizer que você não deve dizer que eu não devo. Né? Qualquer coisa, em qualquer sentido. Enfim, gente, foi uma boa experiência. Eu peço desculpa pelo tempo que a gente teve curto dessa disciplina de virtudes. Mas talvez, confiando numa ideia de que a jogar sendo um pouco mais abrangente, sim, mais mística, vamos ver qual que vai ser, qual que vai rolar. Fala, Maduca. Sabe que eu estava pensando agora, eu achei muito legal, o pessoal não chegou a comentar, na parte quando o professor vai na casa dos pais dele e o pai não consegue entender, mesmo o professor colocando, né? Aí o professor olhou para um lado, né? Eu me lembro do momento que ele disse da floresta, que tem uma tribo de um determinado país, Sim. né, que quando queriam uma área para plantio da floresta, eles não derrubavam as árvores. Era a Ilha de Salomão. Salomão. Eles ficavam em volta daquela região onde eles queriam plantar, e eles começavam a emitir pensamentos negativos para as árvores, e depois de um tempo as árvores morriam. Aí o pai conseguiu entender, né, os sentimentos que ele queria passar ao pai quanto ao filho. Depois eu não me lembro de outra situação também. Que mandou ele ler em mandarim. Mandou ler uma caixa de um videogame em mandarim, e ele gritava, lê em mandarim. O pai dele não entendia porque ele não conseguia ler as letras. As letras dançavam, claro, que ele não conseguia se concentrar. Ele trocava as letrinhas, e o professor viu que ele trocava sempre as mesmas letras. Aí que descobriu que ele tinha dislexia. E aí deu uma caixa, né, com uma escrita que o pai dele, claro, não entendia, não sabia aquele idioma. Aí o pai dele teve uma reação, a mesma reação que o filho tinha quando era apresentado para ele aquelas letras, ele não conseguia se concentrar também para ler. Esse episódio aí da ilha essa de Salomão, né, me fez lembrar a parábola da figueira que secou, por causa da vibração das palavras. E vai introjetando a baixa autoestima. E nem só as vibrações das palavras, gente. E sim a realidade interna do indivíduo, que a gente não sabe como a pessoa está. Quantas vezes a gente falou coisas na inocência para as pessoas e as pessoas não estavam no estado interno adequado e elas interpretaram emocionalmente aquilo como uma agressão. Isso é muito comum, isso existe. Às vezes você comenta de um teco-teco, como tá diferente teu cabelo. Se a fulana tá num nível interno muito diferente daquele, ela já segue como uma ofensa e já fica muito limitada. Gente, beleza. Eu prometo que agora, final do ano, quando vier essa disciplina de novo, que a gente vai falar sobre paciência e sobre confiança. Confiança. Não, só tá boa. Vamos então para a disciplina de vivências mediúnica compartilhada. Quero que vocês pensem, a gente já está no nosso segundo momento da aula de hoje, que vocês pensem uma situação mediúnica que aconteceu, tá? Com vocês em qualquer momento. Vocês relatem bem curtamente e tentem dizer como é que ficaram naquela época. Relatem e digam assim, eu experienciei isso, eu vi aquilo, ou foi com algum parente dentro de casa, alguma coisa. Pode ser em qualquer nível. Relatem curtamente, brevemente. E aí tentem compreender como que foi agora em relação a esse semestre. O que modificou a visão de vocês desses fenômenos? Ou dessa realidade, ou dessas questões todas. Sempre tem alguma coisinha.
Quem quer começar? Posso começar? Há um tempo para cá eu estava parado numa rua e tinha um amigo parado e passa dentro de mim. E eu ouvi, puxa, friamente. Eu puxei ele para trás, o ônibus subiu a calçada e tirou o filhinho de nós. Estava indo pela Borges de Medeiros, calmamente caminhando 10 horas da manhã, e eu ouvi, faca! Eu voei para o meio da rua e tinha uma pessoa completamente chapada com uma faca na mão, querendo pegar. E assim eu estava atrás do pilar. A terceira, eu estou dentro do ônibus, numa lotação, e olho para o vidro, estava de noite, então ficou claro dentro da lotação. Eu olhei para o vidro, uma moça e um menino, sentada, a moça loira, o menino com cabelinho curtinho. Eu olhei para a cadeira, ninguém. Para o vidro, a moça. Para a cadeira, ninguém. Fiquei com aquilo um tempão, daqui a pouco sumiu. Sensações que eu senti. Não conseguia entender o que estava acontecendo, mas a calma era total. Estava calmo, assim, tranquilo, olhando aquilo, olhando para lá, olhando para cá. E da rua, houveram mais 2 incidentes que agora não vou relatar rápido para vocês, mas ouvi claramente a mesma voz. E é sempre uma palavra só. Puxa, faca, sai. Quem mais? Cris? Bem, uma passagem curta. Tá. Há uns 2 anos atrás eu acordei ouvindo voz, até te relatei isso já. Tá. Ouvindo vozes, aí um suador, tudo, e saí de manhã correndo assim pra rua, fui encontrar minha irmã, e ouvindo voz, daí ela me levou ao psiquiatra, aí fui medicada, continuei ouvindo vozes e não tinha associado não, nada, me incomoda um pouco falar assim. Aí demorei um tempo, aí eu comecei a ter distúrbio de visão, continuei ouvindo, até que um dia eu vi um rapaz passando dentro de casa. Eu disse, não, isso aqui é alguma coisa relacionada à mediunidade. A mediunidade não pensei, mas eu disse, eu vou no centro espírita, porque eu estou tomando um medicamento no psiquiatra, e eu achei que eu estava louca. Eu achei que eu era esquizofrênica, alguma coisa assim. Eu não tinha conhecimento. Aí eu comecei no centro espírita, começaram a me ajudar, mas demorou muito tempo, comecei a ter muito pesadelo não dormia mais, aí as vozes pararam, aí eu comecei depois de um tempo a sentir tocarem em mim, nas pernas, e isso foi um processo bem louco, eu estou resumindo assim, né? E foi quase um ano assim, mais ou menos de pesadelo, e eles começaram a me ajudar muito no centro espírita, aí eu comecei a estudar. Mesmo assim eu continuava tendo, e final do ano eu tive outra recaída, assim, bem, um processo, não sei se era obsessivo, voltei para o psiquiatra porque eu achei que eu preciso de ajuda, né? Aí até que o psiquiatra disse, aí eu procurei um outro psiquiatra que ele era relacionado ao centro espírita, e ele disse, não, o teu problema não é aqui, é no centro espírita. E aí quando eu comecei a trabalhar lá na Fetidice, na Caju, porque a minha casa, ela ligava toda, assim, e não era 1, 2, era 20, 30 vezes de noite, ligava o computador, ligava tudo. Eu já estava assim, a minha família dava batida, dava carrinho, e já estava assustando a minha família, e isso que foi que me incomodou muito. Assim, me tirou do eixo. E aí eu comecei lá e as coisas começaram, e a partir dali eu sinto muito fisicamente ainda, muito, todas várias horas, aqui dentro, fora. Mas agora é uma coisa branda, uma coisa boa. Eu sinto agora em cima da cabeça, assim, quando eu rezo, eu sinto muito forte aqui na frente, muito forte. Agora eu estou aprendendo a ver que às vezes não é espírito, é a minha própria, né? Então eu sinto muito forte ainda sinto tocar em mim à noite. Às vezes quando eu entro, fico parada aqui, em vários locais, assim. E sinto muito, às vezes, eu não sei, me disseram que pode ser energia dos outros também, mas às vezes quando eu venho falar com alguém, parece que batem em mim, assim,
às vezes coisa muito ruim, às vezes dentro de casa também. E isso, de uns anos pra cá, eu não era. Primeiro começou com aqueles ataques, parecia um pânico, assim, que eu estava na mesa, eu preciso sair correndo daqui. E do carro eu preciso descer correndo daqui. E, só que eu não falava para minha família, eu não falava para ninguém, porque eu tenho muita responsabilidade com meus filhos, eu achava que eu ia ser internada. E eu dizia, quem é que vai cuidar dos meus filhos? Eu tenho esse... E aí eu só falava para minha irmã. E aí quando eu tive a abertura com a Atena, assim, eu disse, eu vou começar a falar. Aí minha irmã dizia, fala com as pessoas. Porque eu achava que não devia falar, assim. E aí agora eu estou aprendendo a lidar com isso, assim. Mas é ainda bem presente na minha vida todos os dias. E eu fiz muita coisa, assim, estudando, li todas as obras, porque eu achei que, quem sabe, eu menstrua e isso cessa, isso pare. E com o tempo foi até aumentando. Então, eu acho que eu acho que eu tenho que aprender a lidar com isso, né? E, na verdade, eu tinha quando era criança, via... Mas era uma coisa bem mais natural, assim. Até já tinham tocado, assim. Mas não como ficou depois, assim, o tempo inteiro. Beleza. Irene? Não. Nada? Nada assim, não. Eu só sempre muita coisa que eu observo muito só meus sonhos, né? Então, são é sempre coisa. anteriores, muito Nada. fortes da realidade que aconteceu, muita coisa. Uma das mais sérias, mais graves que aconteceu depois foi em relação aos meus netos, não é? Que estão longe daqui, não é? Você tem neto? Eu tenho grandes. Quero ser essa parte. Isso aconteceu, eu tinha neto. Foi essa relação, daí a gente tinha que proteger. Eu tinha de qualquer forma, eu estava nas minhas mãos, né? Eu não estava longe, um dia eu não protegi, não consegui, né? Eu estava numa casa bem longe, enorme, imensa, resumindo um pouquinho assim por cima, né? Então, meu filho, ele é um militar, né? Todos são, meu ex-marido é militar, meus filhos também são. E eu estava dentro de um casarão grande, muito abandonado, parecia uma coisa muito antiga, e tinha coberto de vidros. E aí, então, eu estava dentro daquela casa com os 3 netos, exatamente com os 3. Um maiorzinho já, menor, e a outra bebê, ela é especial, né? Agora já melhorou bastante, né? E aí, então, eu estava ali e tinha muito soldado, muita coisa na rua, né? E aí eu disse, meu Deus, eu estou aqui, tem guerra na rua, tem isso, tem aquilo, né? Cadê o pai cadê o meu filho, Pirangrei? Cadê o meu ex-marido, que parecia que eram os maiores, que tinham mais poder de proteção, de ajudar, né? Aí, então, o que aconteceu? Que já mataram eles também. Eu estava ali com aquelas crianças, tinha que proteger, já mataram eles, né? Aí, de repente, na porta falou alguém, né? Exatamente a voz do meu filho. Eu escutei, eu vi, como se fosse real, né? E aí, na verdade, não era ele, né? Era alguém se passando por ele, que queria, então, entrar e também tirar os filhos, fazer alguma coisa, os meus netos, né? Aí, então, ele se passou pelo meu filho, né? E aí eu abri a porta e não era todo o povo, um povo muito para pegar a gente, né? Eu estava com os 3 amontoadinhos no canto, assim, aí eu só me aproximei deles e joguei o mais novo numa peça, sabe? E aí, dali, eu não sei o que aconteceu. Aí eu acordei com aquilo tudo, aquela aflição. E alguns meses depois aconteceu uma coisa bem intensa. Exatamente, isso aí, mas de uma coisa assim parecida. Quem mais? Ana? Eu posso contar alguma coisa assim que eu acredito que seja alguma coisa ligada à mediunidade, porque eu não tenho certeza que seja. Mas, enfim, fazem já 4 anos que meu marido desencarnou. E no primeiro ano, eu não sei te explicar o porquê, mas eu sei que não era sonho, eu não sonhei. Eu vi e falei com ele dentro da minha casa, as 3 vezes. E depois, agora o ano passado, aliás, esse ano, uns 20 dias antes da minha mãe desencarnar, eu senti um perfume muito suave, muito gostoso no meu quarto. Aí eu falei assim, mentalmente, quem está aí? Quer falar alguma coisa? Fala que eu escuto. Mas não tive resposta. 20 dias depois, o último instante em que eu fiquei com ela dentro da CTI no hospital, esse mesmo perfume voltou.
Eu senti o mesmo perfume. E poucas horas depois ela desencarnou. Dulce? Eu estava pensando o que eu iria falar. Porque eu não tenho, assim, experiências de ver, né? Teve uma situação quando a gente fazia o atendimento aos trabalhadores, que na maca, ao redor da maca, apareceu um menino, né? Um menino, ele só me olhava e eu via ele. E ele estava ali como se ele não soubesse onde que ele estava, estava meio perdido, mas ele estava quieto, não me falou nada. E o que eu tenho, assim, aconteceram várias coisas, assim, uma outra vez quando a gente ia comprar a casa, enquanto eu estava viajando para Veracruz, a gente estava discutindo se ia comprar uma casa ou não. Daí, eu acho que essa vai dar certo, eu disse pro meu marido, né? Daí eu dei uma cochilada, assim, daqui a pouco abri os olhos, daí eu vi um senhor subindo a escada, para um andar que não tinha na casa, e ele disse, pode ficar tranquila, essa casa está guardada para vocês, essa não sei de vocês. Depois nós compramos a casa e fizemos uma escada no mesmo lugar onde eu estava. E me disse que a casa seria nossa. Mas, assim, uma coisa que me chamou a atenção, não sei se é mediunidade ou não, quando eu ainda não frequentava o centro, só assistia algumas palestras, né? A mãe de uma amiga minha recebeu um diagnóstico que ele fez uma cirurgia do coração, se ela não fizesse, ela poderia morrer a qualquer momento. E se a cirurgia fosse um sucesso, ela ficaria bem, né? Mas ela era um risco grande de fazer cirurgia. Ela fez a cirurgia e ela ficou em coma por 2 semanas. Daí meu marido, apesar de não ser espírita, ele tinha um colega de trabalho que fazia parte de uma das casas aqui de Porto Alegre. Daí eu disse para ele, quem sabe tu pede para o teu amigo lá para fazer uma prece na mesa mediúnica, porque eu acho que alguma coisa está prendendo ela não quer ir embora porque ela não entendeu, depois está... Daí ele disse, eu vou pedir para ele então, mesmo ele não acreditando, né? Daí ele falou para o colega dele. Uma semana depois, o colega dele disse, ontem nós fizemos a prece para a amiga de vocês lá. 2 dias depois ela faleceu. E quando ela morreu, 1 ou 2 dias depois ela ter morrido, eu sonhei com ela e ela veio e me agradeceu por ter feito a prece para ela. E antes de ela morreu, era que a filha ficou sabendo por volta das 6 da manhã, 6, 7 horas da manhã, né? Quando o menino acordou de manhã, ele disse, mãe, a avó veio dizer tchau para mim. Foi no dia que ela tinha morrido. Então foi assim, uma coisa que me marcou. Essa minha amiga não acredita em espiritismo. Ela nem sabe que eu pedi para fazer a prece, eu nunca tive coragem de contar para ela. Mas eu já falei de espiritismo para ela. Sabe, aquelas pessoas que ouvem assim, não dizem nem que sim, nem que não, mas vamos ver, né? Então eu também nunca mais insisti. Mas para mim, eu tinha certeza, né? A partir daí, mais uma confirmação de que existe e que a gente se comunica. Então, foi uma prova, né? Desse lado. Mais alguém? Eu faço poucos dias aí que tem um filho mais novo, pequeno, e ele estava se queixando que estava tendo insônia, né? Mãe, bota para dormir, tá? De madrugada. Ai, mãe, eu tô tendo um pesadelo. É o Chuck, bendito do Chuck, coitado. Aí tá, vamos rezar. Aí nessas indas e vindas, né? Levanta e dorme, vou pra minha cama. Aí eu acabei dormindo na cama dele. Aí ele começou a me chamar, mãe, mãe, mãe. Aí eu abri os olhos, tinha um rapaz e uma moça, fumando e bebendo. Aí eu disse, tá, Dudu, vamos fechar os olhinhos e vamos rezar. E eu, Quem era o Chuck na fila do pão para esses dois aí? Eu, Jesus, aí comecei na prece, né? E rezei, pedi para ele rezar e tal. E aí, mas isso já fazia horas que acontecia com ele. Eu só não queria ficar alimentando. E mãe tem de vez em quando vai um homem lá. Quantos anos? 9 anos. Na porta do meu quarto, sabe, irmão? Isso aí quem sabe tu está vendo muito filme, teus videogames, já te disse que não é mais, vamos rezar. E aquele cansaço, aquela preguiça de não querer dormir na cama de solteiro, uma caminha pequena, eu ia para minha cama. Mas aquela noite eu fiquei tão cansada que eu dormi ali. Aí eu vi. Aí o que eu fiz, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Aí peguei, comecei a trazer de novo na evangelização, né? E, claro, oração, prece. Aí eu disse pra ele assim, porque a primeira coisa que ele diz, né, que eu vou dar um pau nesse cara, Aí eu disse, não,
dando pau nesse cara. Tem que rezar para que ele fique bem, né? Sei lá, de repente não tem mãe, não tem pai, aquelas histórias que tem que falar, né? Aí tá, daí começou a amenizar, né? A gente faz o evangelho no lar, todo domingo e tudo, né? Mas é uma coisa assim, ó, que a minha preguiça, a verdade é essa, a minha preguiça não deu atenção para ele como devia ter dado, né? E já fazia tempo que ele vinha com essa. Tanto que ele não vai lá para cima sozinho, tanto que ele é valente para muita coisa, mas quando ele tem que ir para o quarto dele, aí ele não vai. É isso? Então é coisas que a gente, sei lá, foge mesmo, né? A minha experiência vai fazer 30 dias, eu fui no caixa eletrônico transferir o dinheiro para o meu filho, e aí eu ouvi direitinho assim, manda 150, eu mandei os 650. Aí no outro dia, às 4h30 da manhã, 5 horas, tocou o telefone e disse, o Lucas foi assaltado. Ele foi levar o amigo dele do Rio no aeroporto, eles estavam no terminal, eles foram assaltados, os caras estavam com arma, tiraram toda a mochila do amigo dele, fizeram ele num terminal eletrônico lá e fizeram ele tirar todo o dinheiro, 650. Daí eu disse, bom... E tu ouviu 150? 150. Para ter algum dinheiro para dar para os caras, né? Daí eu disse, bom, eu fui errada, não ouvi. Mas eu tinha certeza que ele tinha sido assaltado quando tocou o celular e que ele estava bem, mas aí a primeira coisa que eu pensei, não obedeci, dito e feito. Isso é uma das mais simples, volta e meia, quando diz as coisas e eu não faço o que bem dizem para mim, eu posso contar que me deu mal. Tem uma outra coisa só bem rápida assim, ó. Tem um amigo que estava no hospital, mal, de repente me avisaram, ele melhorou. Eu fui visitar, eu entrei no quarto, eu nunca vi nada, uma luz tão bonita, tanta paz quanto aquela quando eu entrei no quarto dele. Eu parei de escutar tudo que tinha no corredor, parei de escutar tudo. Ele estava dormindo, eu me aproximei dele, era uma paz, uma tranquilidade, uma luz. Quando eu saí, a família disse, tu achasse ele bem? Eu disse, ele está desencarnando. Alguém ali? Eu tenho duas situações que aconteceram comigo. Eu estava lembrando há muitos anos atrás que eu fui para Rio Grande com meu primo e mais um amigo, onde ele tinha uma casa lá de parentes de um tio, parece, mas que não estava habitada. Nós tínhamos móveis, tudo na casa, né, mas no momento não estavam habitando. Aí nós chegamos lá, chegamos à tardinha, aí conversamos, jantamos, depois fomos dormir. Aí eu fui pro quarto, deitei, e daqui a pouco eu estava deitada assim, eu vi nítido uma imagem horrível, assim, uma pessoa, parecia uma pessoa em desespero, sabe, mas muito feio, assim, uma cara de homem muito feio, e uma pessoa aterrorizada. Aí eu comecei, e aí eu não conseguia me levantar para encontrar com eles, que eles estavam em outros cômodos da casa, né? Aí eu comecei a rezar, até que consegui me mexer e fui lá contar para eles o que tinha acontecido. E outra situação foi muitos anos depois, uns anos atrás, numa casa espírita que tem aqui na Santa Anita, que eu, perto das Nações Unidas ali, eu assisti uma palestra de desobsessão, e é um espaço pequeno, com 50 lugares, e eu estava bem lá atrás, aí fui com uma amiga, a amiga levantou para conversar com o pessoal da casa, que ela estava varrendo aqui na casa, e o pessoal estava saindo, se levantando, não tinha quase ninguém, assim, eu fiquei quietinha lá atrás, esperando, aí eu vi um grupo, assim, de espíritos, né, aqueles espíritos, parecia negativo de uma foto, assim, um tom, mais ou menos assim, cinza claro, né? Só que eu não via a fisionomia, mas eu via direitinho a silhueta, assim, me gravou porque um senhor que tinha mais baixinho, assim, mais gordinho, parecia um professor que eu tive, né? Bem nítido, assim, umas 10 pessoas, 12 pessoas, assim, um do ladinho da outra. Assim, espíritos, né? Que estavam ali bem no meio do salão. E virados para mim, eu via que estavam virados para cá. Aí eu fiquei olhando, nunca tinha acontecido, né? Aí eu apertei os olhos assim, abri de novo, não vi mais nada. Mais alguém? Eu ia dizer que
parece um espírito assim de não é muito de luz, né? Tanto antigamente como hoje, primeira vez que eu vi, eu gelei. E agora se eu visse de novo, eu ia gelar de novo. Então acho que muita coisa não mudou, né? Eu digo agora, se aparecesse um espírito de luz, será que eu não ia gelar também? Sabe? Minhas experiências são muito parecidas com a da colega ali de verde, tudo já aconteceu comigo. E cheiro, flores caindo, aquela coisa. Mexe isso, mexe aquilo, tudo aqui, tudo. E agora, hoje em dia, agora com a prática aqui, né? Eu vejo que elas estão se tornando diferentes, né? Não são mais daquele jeito que era antes. Porque agora eu tento destruir também, né? Antes eu só ficava com medo, escondia no canto. Era diferente, né? Então, em termos de psicografia, a minha psicografia é um horror. Eu nunca consegui desenvolver, ela é rabisco, frases bem ruim mesmo. Até gostaria de ter mais tempo para praticar. Enfim, mas agora é isso aí. Eu vou dizer que eu não queria falar no meio das falas, mas enfim. A experiência da psicografia é uma das mais belas. Eu acho que supera a visão, a audição, a materialização. Não, mas vai o exercício e tudo mais. Mas como tu produz conhecimento, né? Tu produz uma escrita que é permanente, tu pode revisar sempre. E coisas te surpreendem no meio da lógica da escrita, que a visão, através da memória, não te permite dar tanta autenticidade para o fenômeno. Chega um tempo que tu pensa assim, gente, sou louca, eu acreditei que aconteceu isso há 2 meses atrás, e a escrita não está ali, a capacidade, a racionalidade do texto, a clareza e a profundidade do texto, a depender do espírito. Sim. Eu posso trazer umas para vocês, bem bacana. Gente, eu vou passar, já que agora o nosso grupo começa a ser muito pequeno, pequeno não, né, que ainda já tá bem grande, ainda tá grande. Eu vou passar para vocês uma lista, vocês coloquem o número de telefone de celular de vocês, para que eu possa hoje à noite criar um grupo no WhatsApp, se vocês quiserem, só para eu avisar para vocês questões do processo em si da nossa... Vocês podem mandar bom dia, podem mandar foto, podem mandar vídeo, coisa e tal, sabe, sem problema nenhum, como um grupo. Até pra gente poder, tipo, né, vamos dizer a colega de verde. A colega de verde que eu sei ali, já tô um semestre, mas eu não sei quem que é. Ele passou, foi tão parecido que eu passei. Me coloque o telefone e o nome de vocês. Eu? Só tô te olhando, né? Eu tive uma experiência também, assim, de enxergar, né? Só que eu tenho que contextualizar para entender. Eu, em 2013, eu fiz algo que, né, acho importante. Fiz um período sabático. Dei uma parada aí na vida profissional e tudo, e fui fazer uma viagem. Né? E meu período sabático foi fazer o caminho de Santiago, na Espanha. Tá? E é uma experiência muito intensa, assim, né? Tu passa 35 dias, né? 800 quilômetros em 35 dias, uma mochila nas costas, passando por albergues, né? E é um trabalho de autoconhecimento, trabalho de reforma íntima, né? E aí acho que eu estava lá no 20 alguma coisa, e eu saí caminhando de manhã, tu acorda cedo, né, para caminhar, e são paisagens assim bem bucólicas, né, de interior, assim, né, um ambiente muito bacana. E eu estava caminhando tipo assim no meio de um nada, né, numa trilha, o sol nascendo, né, e aí eu vi no meio desse nada assim, para mim era uma estátua, né. Aí eu achei estranho, né, uma estátua assim, em cima de uma pedra, né, os braços cruzados, assim, olhando ao longe, né, mas uma coisa muito bacana, muito bonita, né. E aí eu fui caminhando, né, passei bem próximo, assim, olhei, aí que eu vi que não era uma estátua, porque me olhou, né, me olhou e me sorriu, né. Estátua viva? Uma estátua viva, né. Mas eu naquela loucura assim, né, enfim, e achei aquilo tudo muito bonito, muito legal, e quando tu tá fazendo essa caminhada, tu tá num ambiente muito bom, né, aí eu passei, né, mas como eu fiquei intrigado, aí eu olhei de volta, né, aí a estátua tinha, né, fugido, né, aí foi que eu entendi, né, foi uma aparição, uma materialização, né, e
a minha experiência ali, eu acho que foi muito isso assim acho que pela primeira vez eu ter algum tipo de contato físico, né, com a espiritualidade, assim, né? E foi muito bacana, muito bonito, assim, então foi essa a experiência. Eu, ao contrário das narrativas anteriores, assim, desde que a gente começou o curso piorou, né? Piorou muito, assim. Nas primeiras aulas eu tinha vontade de sair correndo, assim, é difícil ficar sentada na cadeira. Sempre as minhas segundas-feiras eram, hoje, foi uma exceção, muito angustiantes, assim. Começava torto, ia torto, aí lá passando você pensava, é segunda-feira. Aí teve um dia, acho que faz um mês, mais ou menos, e eu tinha todas as manifestações antes que me incomodavam, depois que eu comecei a frequentar o centro regularmente, os estudos e tal, estava tudo muito tranquilo, até a gente começar. E eu tinha muita dúvida se já estava no momento de vir ou não. Aliás, essa dúvida persiste, será que eu continuo? Será que eu não continuo? Está me fazendo mais bem? Está me fazendo mais mal? Será que está acontecendo? Até que um dia eu saí daqui e aí eu disse, vai acontecer eu moro na esquina. Vai acontecer alguma coisa até eu chegar em casa. Aí eu disse, mas eu nunca tive esse tipo de pensamento, eu sempre volto a pé para casa e não acontece nada, né? E aí eu fui indo, não tinha ninguém, aí eu levanto a cabeça de novo e aí vem uma mulher, né? E alguém muito atrapalhado, assim, energeticamente, só sentia, assim, atrapalhado. E eu pensei, ela vai me falar comigo. E não vai ser uma coisa boa, mas também não vai ser um assalto, assim. Eu não sabia se a pessoa existia, ou, aliás, até agora não sei, eu acho que não era física, né? E aí, dito e feito, quando ela chegou perto, aí eu pensei, não, eu vou ficar tranquila, eu tô bem, eu tô tranquila e tal. E aí quando ela chegou perto de mim, ela veio e falou comigo, e disse, tu tem alguma coisa pra me dar? Né? E aí eu orei assim, fiz assim e segui. E aí a pessoa passou, assim, eu fiquei com uma sensação ruim, assim, rápida, né? Passageira, assim, depois, enfim, rezei, orei e tal, e fui pra casa, assim. E aí, eu não sabia que tipo de pensamento fazer em cima disso, se era uma coisa boa, se isso não era uma coisa boa e tal. Resolvi deixar quieto e insistir para ver o que vai dar, né? Até onde eu vou conseguir. Eu, assim, eu tenho muitos sonhos sempre, né? Ruins, assim. Sempre tenho muitos sonhos relacionados ao meu pai, assim. Sempre sonho que estou sendo abusada sexualmente por ele. E é um horror, assim. Eu acordo desesperada, né? Um pavor, assim, que não consigo mensurar, assim, o quão grande é, né? E normalmente, assim, acontece também de eu estar dirigindo e às vezes eu me perco, assim. Parece que eu apago e quando eu vejo eu estou num lugar onde não era para eu estar, né? Ou às vezes eu estou quase chegando em casa e penso, meu Deus, eu saí do trabalho, já estou em casa, como se eu tivesse feito aquele trajeto desligada, literalmente, né? Mas é assustador quando eu me perco e eu estou com os meus filhos, né? Eu tenho um bebê de 6 meses e um menino de 6, a menina de 6 meses e um menino de 6 anos. E já aconteceu, assim, que a gente tá passeando em shopping e no retorno pra casa eu me perdi. Simplesmente eu tá em algum lugar que não era trajeto de casa e desligou e eu fui parar naquele lugar, assim, sabe? E às vezes eu me assusto e acabo assustando maior, né? Porque daí normalmente quando eu retorno ele fala, mãe, onde a gente tá indo? Porque ele reconhece o trajeto já, né? Eu acho que ele ficou tão assustado com isso que sempre que a gente sai ele pergunta, mãe, a gente tá longe de casa? A gente tá longe de casa, a gente vai demorar pra voltar. Essas coisas, assim, que acontecem, né? E muito mal-estar, assim, enquanto a colega falava, eu parecia que eu ia cair dura aqui nessa mesa, assim. Sabe, o coração parece que vai sair pela boca, uma dor horrível de estômago, as costas pesam, dá tremedeira que os dentes batem, e esse mal-estar que às vezes as pessoas conseguem perceber, e eu fico às vezes até envergonhada. Fazer mais uma intervenção. Fundamentalmente a prática mediúnica ela é uma prática emocional, né? Ela é uma experiência emocional, né? Tanto é que só há interação entre os espíritos porque há
A vibração, mas a vibração é nada mais do que repulsão e atração de sentimentos que se afinizam, de emoções que se afinizam, né? E aí a gente compreende quantas reações emocionais, porque isso que tu falou é reação emocional, né? O que a colega falou em relação ao curso é relação emocional, o que tem é relação emocional, é emocionalidade. Por quê? Porque a consequência dessas relações espirituais, ela é totalmente emocional. Só que essa relação toda, ela é de uma outra fundamentação muito mais... uma fundamentação muito mais profunda do que a gente crê que é uma construção emocional do ser, né? E que é uma experiência muito bela, muito sofrida, muito cheia de altos e baixos, né? A quantidade de jovens espíritas que sofrem determinados tipos de convulsões na infância, no final da infância, início da vida adolescente, é muito grande. A gente não tem noção da quantidade de jovens que a maior parte das distonias emocionais da juventude, ela é nada mais, nada menos do que uma influência positivamente mediúnica. E aí, se você não der grande base emocional para esses indivíduos, eles serão jovens, adultos, cheios de uma gama enorme de situações, né? E é bem pesado, não é uma coisa, é algo assim que eu infelizmente, por exemplo, a própria relação do filho da Cris em relação às pessoas ali, né? É trabalhar a questão emocional, sempre. Né? Sempre por detrás desses fenômenos. O objetivo por detrás de qualquer fenômeno mediúnico em relação à nossa pessoalidade é uma prática de fortalecimento das emoções. Né? Tanto é que se falou do caminho de 35 dias e como é um processo de autoconhecimento, mas que não esgota 1% de todo o processo de autoconhecimento que a gente vai ter durante toda a vida. Ou seja, isso me faz crer na infinitude do nosso ser. Não na finitude. Porque se uma experiência de alguns dias faz com que a gente se aprofunde em nós, você imagine todo o resto das outras experiências que a gente vai ter na vida, né? E o quanto ainda a gente não sabe controlar as emoções, né? A gente não sabe o que o menino fazia no filme, nós não sabemos fazer. Essa é a grande questão, né? O que a gente sabe fazer, ele não sabe fazer. A gente sabe ler, a gente sabe organizar intelectualmente o conhecimento, a gente sabe contar, calcular, etc e tal. Mas a gente não sabe emocionalizar isso, a gente não sabe sentir-se, né? A gente não sabe como... Fundamentalmente, que é o que eu gosto de dizer. Você diz assim, quando alguém tem um ataque mediúnico, né? O corpo é teu, te controla, etc e tal. Não. Se você viabilizar pelo corpo, você não vai conseguir. As emoções são suas. Aquilo que você tem dentro de você é você, e você pode se controlar agora, você só tem que fazer um esforço. Só que aí a grande pergunta é, o que é fazer esforço? É segurar assim? O que é fazer esforço? Como é que se faz esforço internamente? É uma pergunta a ser feita. Lembra que aqui no início da paciência diz que a dor, o sofrimento, aliás, bem no iniciozinho quando a gente leu da paciência... Cadê? Esse esforço requer um autocontrole muito grande, né? Aqui, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bem dizei ao contrário. É exatamente isso. Quando vem um sofrimento, seja ele de qualquer maneira, qualquer coisa, a maior parte do sofrimento ela se baseia em você não ter mais a fonte de um prazer ou a fonte de um alimento emocional. Ponto. A perda de alguém, a perda de um relacionamento, a perda da profissão, a perda. Sempre a perda, né? E se você recebe alguém na sua casa que vai morar com você, você perde a liberdade. Então é a perda emocional. O sofrimento gera isso. Ao invés de nós pegarmos esse conteúdo de sofrimento, essa aflição interna, e segurarmos nas nossas mãos emocionais e olharmos frente a frente e questionarmos de maneira muito emocional o que é que você está fazendo aqui, o que é que você quer, o que eu tenho que aprender. Mas não aprender no sentido muito intelectual, esse é o grande problema. Não é aprender a ter paciência, aprender a ter. Que emoção nova que eu tenho que aprender? Que experiência, que sensação que eu tenho que viver com isso? Essa é a grande questão, né? E enquanto a gente não encara essas questões, a gente viabiliza maneiras muito, muito periféricas de lidar com essas experiências todas, né?
que é tudo isso que a gente acaba vivendo. E desde a questão de sofrimento em relação a um grupo de estudo, até uma relação um obnubilamento da mente, ou seja, uma inconsciência muito, muito clara, mas que continua ciente do que está fazendo. Enfim, perde tempo e espaço. Todas essas questões são questões muito, muito, muito viabilizadas. E o quanto muitas coisas que um fala fecha com a outra, mas enquanto outras não fecham, não tem nada a ver. Mas fundamentalmente todos passamos por um processo de sofrimento. E sofrimento, novamente, não é dor. Sofrer não é sentir dor. Sofrer é receber a ação de algo. Sofrer é receber a ação. Você sofre com o tempo, você sofre com a temperatura, você sofre com o ar, você sofre a ação de alguém. Mas sofrimento não é padecimento da dor. Não é negativo, então. Não é. Não é. O que faz a gente... O sofrimento por si só não tem uma experiência do sofrimento. A gente tem a experiência da tristeza, não tem? Por quê? Porque a gente sabe o que é a tristeza. A gente sabe o que é o arrependimento. A gente sabe o que é a alegria. Mas sofrer, a gente não sabe. A gente não tem a experiência do sofrer. A gente tem uma experiência outra que a gente liga com o sofrimento. Quando a gente está triste, a gente diz que está sofrendo. Quando a gente está sentindo saudade, a gente diz que está sofrendo. Quando a gente está com dor, a gente diz que está sofrendo. Ou seja, o sofrimento por si só ele não é algo que existe com uma propriedade emocional própria. A gente sempre vincula com algo porque a gente não consegue definir ele sozinho. Porque ele é simplesmente um estado interno de recepção das coisas. E o quanto isso é parte do nosso processo de evolução espiritual. De evolução espiritual. Talvez lá no futuro a gente comece a não mais se entristecer por estar sofrendo. É por isso que os espíritos falam tanto de sofrimento, a gente nunca entende por que o sofrimento é sempre visto como algo positivo na doutrina espírita. Vocês já viram isso? Já viram isso? Sim. Por quê? Porque sofrimento não é padecimento. Sofrimento é receber a ação que a vida apropria pra gente. Sofrer é dilatar a alma. Por isso que rasga, por isso que dá um vácuo, por isso que dá um vazio. Pra quê? Pra que caiba mais coisa no futuro. Isso é uma formatação bem filosófica e profunda, na verdade. E a alma não é alma no sentido do espírito, nossa essência, mas é o conteúdo interno, porque a gente sente rasgar aqui dentro. O sofrimento faz isso. A gente recebe a ação. O que a gente não consegue aprender a fazer é desvincular as outras experiências emocionais com o sofrimento. Por que a tristeza se apropria do sofrimento da separação? E não a alegria com a experiência como uma experiência do sofrimento? Essa é uma grande questão a ser feita. Tanto é que, quando você sofre a ação de sair da escola, há as duas experiências concomitantes. Você deixa a saudade, toda a tristeza, a melancolia e tal, e ao mesmo tempo a aventura, o inesperado, o futuro que vem. Então são duas experiências conjuntas ao mesmo tempo dentro dessa ideia do sofrimento. De você sofrer a ação de que você está se desligando de uma coisa e se religando em outra. Só que a grande questão é, a gente acha que essas relações, essas ligações entre aquilo que é emocional e a experiência do sofrimento, ela é dada. Ela não é dada. Não existe naturalidade das emoções. Existe artificialidade das emoções. Nós artificializamos as emoções. Nós podemos construir e linkar, pegar. Eu quero ficar triste, eu sei como ficar triste. Eu sei como ficar triste. Eu sei. É abrir o Facebook do meu excelentíssimo ex. Pronto. A experiência do sofrimento eu vinculo com a tristeza. Mas se eu quiser sofrer, eu posso vincular e lembrar de tudo que foi bom e vincular a experiência do sofrer, a separação, mesmo que mínimas, é uma separação específica. E aí você reconstrói, ou a esperança de daqui a pouco retornar. E aí eu vinculo uma nova experiência emocional com o sofrimento. E aí você começa a perceber que a vida não é controlada por ninguém, senão por você. Só que qual é o grande problema? A gente passa os limites da nossa existência espiritual durante anos, milhares de milhões de anos,
como dependentes uns dos outros espiritualmente. É bem claro quando a nossa mãe, quando a gente deixa de fazer alguma coisa, ao invés da gente se responsabilizar, que é ser independente, a gente se culpabiliza porque nós somos dependentes emocionais dela. E aí a gente fica triste, com medo, aflitos, porque ela vai chegar e vai ver que a louça não foi lavada. Ao invés de encarar, não lavei a louça, não estava com vontade, não, mas eu vou lavar agora. E vai lavar. São experiências que a gente não deixa, obviamente, se a pessoa quer ser dependente um do outro, não tem problema nenhum. Mas o que a gente vai saber é que a quantidade de energia psíquica, ou conteúdo psíquico, ou força psíquica que você gasta por ser dependente um do outro é muito maior do que se você fosse independente. Por quê? Os limites, você tem relação com os outros, mas o laço verdadeiro está dentro de você com você mesmo. Isso é muito profundo, isso não é fácil não. Só que nos acalma. Nos acalma muito. O que é o bom médium? Sutilmente, é aquele que não deixa se enganar pelos espíritos, é o que o livro dos médiuns diz. O que é ser enganado? O que é ser enganado? O que é enganar? Enganar é uma proposta intelectual ou uma proposta emocional? Emocional. Você é enganado pelo espírito porque você emocionalmente está vinculado com aquele engano. A ilusão propriamente dita, ela é um fenômeno emocional. Se fosse racional, a gente só teria que usar o bom senso, a lógica, que é tudo que Kardec diz que a gente tem que usar, né? A gente não usa. E aí o bom médium é aquele que é emocionalmente saudável. Que sabe o que vai fazer, o que não vai fazer, o que deve, o que não deve, não porque está escrito que não deve, mas porque ele sabe que o resultado daquelas experiências vai proporcionar a ele um sofrimento que ele vai vincular com experiências negativas, propriamente dita. Posso só complementar? Claro. Esse final de semana agora, domingo, eu estava pensando, ontem, né? Porque está me fazendo falta aí no centro, eu já não consigo mais ser uma pessoa generosa. Porque a minha sogra, ela mora com esse rapaz que tem problema que é difícil, né? E eu fui lá, ela faz muita bolacha, ela é ótima, eu não podia ter uma sogra melhor. Mas ela vê sempre só o lado ruim das coisas, né? Daí sábado de tarde eu fui lá e levei os meus meninos para ajudar a fazer bolacha. Eu cheguei lá, ela disse, primeiro ela começou a reclamar do Gabriel, que é um menino, mas que é problema, que não está trabalhando, mas também em casa. Daí ela reclamou, ela é catequista, que dos 8 meninos que fazem catequese, 6 não foram na missa, e ela contou que o problema. Ela tinha visitado um tio dela que ficou viúvo, mora sozinha agora, e achou um monte de defeitos. Eu disse, eu tenho que ir embora. Aquilo me afetou de uma forma, eu fiquei tão triste com aquelas notícias que ela me deu, e que eu queria ajudar ela a sair daquilo. Eu queria, assim, uma linha mágica para poder fazer ela mudar o pensamento, né? Porque ela sofre muito com aquilo. Ela fica doente, ela tem problemas de estômago. Desde vó, aprende, vó, isso tu não pode mudar, tu não pode sofrer com isso. Mas eu saí de lá sofrida. Eu levei um tempão para me recuperar e só hoje que não, você não saiu de lá sofrida, porque sofreu, você ia sofrer. Você saiu de lá relacionando exatamente, é isso que... E eu pensei, mas eu também não posso ficar triste com isso. Tanto que eu fui embora, eu arrumei uma desculpa e fui embora, porque ela ia falar mais um monte de coisa, eu não ia conseguir mudar ela, porque meus argumentos iam dizer, tá na hora de voltar pro centro, eu tenho que falta, eu tenho que buscar mais forças. Mas foi assim, uma coisa impressionante, eu sabia que ela ia me deixar triste, ela conseguiu. Como é eu difícil. queria evitar, eu não consegui. Então, falta quem? Adriana, eu só queria, não é fazer uma pergunta, mas não sei nem o que seria. Como a gente faz essa separação, assim, de tudo isso com as doenças psíquicas? Porque às vezes dá uma confusão, assim, às vezes eu penso, será que eu tô ficando louca? Será que eu tô com algum problema, né? E em que momento que a gente consegue, assim, fazer essa separação, né? Isso eu me pergunto constantemente, né? Que nem a colega falou, né, que foi pro psiquiatra, que teve recaída, né? Bom, mas em que momento que isso é uma questão espiritual e em que momento que é uma doença psíquica? Mas eu acho que é precisa bom a ser gente tratada? justamente ver, né? Dizer, bom, eu não sei, eu tô sentindo, eu vou buscar ajuda.
me disseram, não é aqui a tua ajuda. Bom, se não Sim, é mas aqui, isso porque mas tu tu foi vai, no mas aí psiquiatra tu que vai é atrás. espírita, né? Não, Isso mas foi- antes eu fui em outro, que não era espírita, nada, e comecei a relatar, e mesmo assim ele me disse, não, eu não te vejo doente. E ele disse, eu vou te dar uma medicação, só que a medicação piorava. Mas esse é o grande problema da doença. Que você não se declara doente. O outro é que te declara doente. E isso é subjetivo demais. Eles veem os olhos, eles veem... Não, é muito subjetivo, porque se você for em 10 médicos, não vai ter em nenhum momento, tanto porque a unanimidade é muito complexa, mas cada um vai ter porque vai através da experiência, ou seja, a gente tem que partir do pressuposto de dizer o que é doença, e qual é o limite da doença ou da não doença. Se a gente pegar um conceito de doença específico, a gente vai dizer que toda a sociedade está doente. Se você for uma outra coisa mais não tão específica, a gente vai começar a selecionar os variados tipos de doença, mas não tem um ser humano que não passe ou não experiencie a ideia da doença em qualquer sentido. Tem alguma coisa, ou é o dente, ou o pé, ou tal. Agora, a doença psíquica é bem mais elaborada, é muito mais complexa. Porque aí, há pouco tempo, se considerava o síndrome de Down uma especificação de doentia mental, né? Quando, na verdade, é uma experiência humana, de diversidade do que a natureza produz. Né? E é lindo, é muito incrível. A gente fica assim, fora de nós quando a gente percebe a realidade de seres humanos que caracterizam-se como síndrome de Down. E agora tem já é um estudo dos últimos 15 anos de um espectro do que seja ser o síndrome de Down, né? Uma quantidade menos clara da experiência de síndrome de Down e a experiência síndrome de Down total ali, que você define como síndrome de Down, né? Enfim, mas a gente vai ter uma disciplina propaganda, né? Sobre saúde e mediunidade, na verdade, né? Porque essa é um dos grandes problemas que a gente tem, né? A maior parte dos psiquiatras, dos atendidos em psiquiatria que estão presos em hospitais de doença mental são médiums. E a maior parte dos médiums que estão nas clínicas mediúnicas são doentes psiquiátricos. Ou seja, é realidade, é realidade. Eu digo se eu passei, mas eu digo ainda, como a minha irmã chegou e disse assim, ao menos tu está sentindo fisicamente, então tu sabe que é uma coisa. Porque eu até então via, ela disse, aí eu comecei a pensar quanta gente está tendo a mesma coisa, ou muito pior, né? Que está preso em clínicas, em coisas, e não tem, né? Não sabe o que está passando, né? É muito complexo. É bem complexo. Né? Gente, olha, foi uma boa discussão. Alguém não falou? Eu não falei. Agora que eu já ouvi todo mundo falar, fiquei com mais coragem de falar. Eu sempre fui, assim, da infância até o início da adolescência, assim, eu sempre fui uma garotinha problema em casa. Eu tinha muitos sonhos, né? E como era tudo muito nítido, assim, eu sempre sonhava com parentes que já tinham morrido, que mandavam um recado para alguém, ou tinha uns que depois a minha mãe ia lá descobrir que, mas como é que ele era? Ela me perguntava, dizia, ele era assim, assim, assado, falou isso, isso, isso. E aí eu via um pouco, assim, que as pessoas ficavam assustadas e eu achava aquilo horrível, né? E tinha uma coisa que acontecia muito de noite, assim, às vezes eu dormia e eu acordava, eu tava dormindo no chão. Daí às vezes eu acordava, tava todo mundo em pé, assim, parado me olhando. E aí eu perguntava, o que eu tô fazendo aqui? A minha irmã ficava furiosa, louca, queria me matar. Ela, que tu não lembra? Tu infernizou, disse que tu não ia dormir na cama, que aquela cama não era tua, que tu ia dormir no chão, que não sei o que. Então isso acontecia com bastante frequência. E aí, mais quando eu tava entrando, assim, mais já pra adolescência, tipo, de uns 10, uns 12 anos, eu sonhava muito com pessoas que tinham, de alguma forma, assim, provocado a morte, sabe? Não, às vezes, não se matado, assim, tão intencionalmente, mas sempre com coisas, assim, de drogas. Depois eu fui entender mais, assim, sobre... Sempre, de alguma forma, provocavam aquilo ali. E eu sonhava muito, essas pessoas assim, não vinham pedir ajuda, mas eu simplesmente conversava com elas, eu não sabia por que aquilo, e eu sempre, como era tudo muito nítido, eu acordava e conversava e falava sobre aquilo ali, né? E aí, mais pra adolescência, assim, essas coisas começaram a se aproximar de mim, assim, com mais na realidade. A minha mãe
falava muito, meio que me massacrava com essas coisas, tipo, tu só arruma um amigo louco, tu só te aproxima de pessoas assim. Então eu me sentia péssima, mas os dois dos meus melhores amigos já, tipo, tentaram se matar. Os vizinhos próximos, aconteciam umas coisas assim, meio... E aí até que teve uma vez que eu tinha uns 16, 17 anos, eu trabalhava num estúdio fotográfico do meu pai, que era num prédio no centro ali, que eu detestava trabalhando sozinha. E um dia o meu namorado, que é casado comigo, o pai do meu filho até hoje, ele sempre ficava meio apavorado, que eu sonhava as coisas, eu contava pra ele, assim, muita coisa eles me poupavam quando acontecia, né? E aí a gente estava saindo do prédio para ir no Zafari ali comprar café. E aí ele estava saindo e vinha entrando uma senhora, assim, ela vinha entrando assim, e eu fiquei parada olhando pra cara dela, eu senti uma coisa muito estranha, assim, tipo, tinha certeza que aconteceu alguma coisa com ela, né? E eu fiquei parada, assim, sabe, eu não me dei conta que eu fiquei parada acompanhando ela com os olhos, assim, o edifício era bem alto, tinha... O estúdio do meu pai era no 5º andar, mas ele ia até o 12º, né? E aí ele me começou, vamos, o que houve? Tu tá louca? Tu conhece ela? Eu falei, não. E ele, por que tu ficou parado olhando pra ela? E eu comecei a chorar, eu disse, vai acontecer alguma coisa com ela? Vai acontecer alguma coisa com essa mulher? E ele começou, não, vem, porque tu tá louca, porque não sei o que, não sei o que. E eu fiquei muito nervosa com aquilo ali. Daí eu me lembro que a gente chegou no supermercado, eu não conseguia pegar as coisas que eu tinha que pegar, assim, eu tava bem desbaratinada, né? E aí ele resolveu me perguntar, ele disse, sabe por que tu achou? Eu disse, eu não sei, eu enxerguei um vazio nos olhos dela. E ele começou a rir, né? Começou a debochar, de, agora eu tô enxergando vazio nos olhos. O que é um vazio nos olhos dos outros, né? E eu disse, eu não sei, mas eu enxerguei. Daí eu falei, aí ele começou a debochar, eu falei, se acontecer alguma coisa com ela, o culpado vai ser tu, né? Então eu comecei com aquelas coisas assim, de meio agressivo com as pessoas, assim, fiquei sem saber lidar com aquilo ali. E quando a gente estava voltando realmente do supermercado, estava um tumulto na frente do prédio, já tinha uma ambulância. Então ela... Daí quando eu cheguei ali, eu olhei para ele assim, coitado, ele não conseguiu entrar dentro do prédio, porque ele já sabia assim, meio que do meu histórico, assim. E aí quando eu cheguei, ela teve a sorte, graças a Deus, que o prédio ele era um caracol, assim, né? Quando tu vai entrando, tu vai subindo as escadas, né? Só que eu não tinha atinado que, tipo, em vez dela pegar o elevador, ela tava subindo as escadas. Então, tipo, ela foi até o 12º andar e ela foi se atirar naquele vão que tem no meio do negócio. Só que daí, o que aconteceu? As pernas, como era mais curta, assim, as pernas dela ficaram presas num dos coisas, e ela acabou caindo no 10º, ela se machucou bastante, mas ela não chegou a morrer, assim, porque ela ainda tava acordada quando... E daí, isso daí foi uma coisa que ele acabou falando, assim, comentando com a minha família, tudo que tinha acontecido, né? E aí eu tinha um tio também que foi um espírito muito frustrado, que não me orientou muito bem. E eu acabei ficando meio assim, tinha muito medo dessas coisas, porque assim, na prática era horrível, porque às vezes tu sente uma coisa e não é aquilo ali, daí tu fica angustiada, fica com medo, achando que vai acontecer alguma coisa e não acontece, às vezes tu sonha uma coisa horrível achando que aquilo vai acontecer e não acontece, era só um sonho. Então era umas coisas assim, meio perturbadoras. Assim. Vou dizer que pelas experiências todas aqui, acho que até agora eu tava pensando, imaginando, né? Acho que no final das contas a gente vai ter seres humaninhos, seres humanos bons, médiums, porque essas experiências todas, com conhecimento, você tem uma qualidade enorme, né? Pra gente encerrar, já que a gente está começando um outro semestre, eu vou ler a carta que a gente deu para vocês no primeiro dia de aula. E quem não sabe disso, essa carta foi muito mais intuitiva do que qualquer outra coisa, né? Então, muita coisa que a gente foi experienciar durante todo o semestre está explícita na carta, né? Então, ela diz assim: caros estudantes espíritas, é com alegria que abrimos os nossos braços para vos receber nesse intento de estudarmos juntos a doutrina espírita no seu aspecto mais instigante e profundo, o da mediunidade. O curso espírita de formação mediúnica tem, acima de tudo, a destinação de construir em cada um de nós a identidade do espírita consciente da sua própria potência no bem e na paz. Aquela luz interior que tanto ouvimos falar, sermos o sal da terra, tentarmos sentir que a teoria e a prática sempre andam juntas no imo dos nossos corações e mentes.
Estudo não faltará. A organização e estruturação do curso foram realizadas com intensa intervenção espiritual e não por acaso, nos utilizarmos dos próprios movimentos da mediunidade para sempre aperfeiçoarmos a obra humana do conhecimento e da sabedoria. Pouco importa para nós a nomenclatura, se chamaremos módulos, disciplinas, componentes curriculares. Importa realizarmos com tamanha vontade, disciplina e responsabilidade que a qualidade será fruto certo no campo mediúnico. Muito se tem questionado sobre a questão prática da mediunidade em relação às reuniões mediúnicas. E diremos que em todos os instantes da vida humana, o espírito imortal encarnado, antena viva da espiritualidade à sua volta, é instrumento das forças invisíveis. E que o curso alinha, acima de tudo, querer estruturar existências de médiuns conscientes que, se não viverem com harmonia e equilíbrio na sua vida íntima, em nada poderão construir na prática mediúnica senão um sistema simplista de uma máquina que não reflete seu próprio esforço e trabalho. Estudar se faz necessário, e não somos nós quem afirmamos. É o codificador da doutrina espírita quem afirma. A teoria vir antes da prática é assentar em bases sólidas toda uma estrutura delicada da natureza humana. E nós, como espíritas responsáveis, assumimos essa como todas as orientações de Allan Kardec. É através dessa metodologia de trabalho contínuo, regular e sério, sabedores de onde queremos chegar, que os bons espíritos não nos abandonarão jamais nessa nova seara do bem. Serão 4 semestres, incluindo o semestre extra, quase 3 anos de árdua formação nos espera. Não seremos formados como a água que se agita por movimentos outros, ou o papel que se alinha ao sabor do vento. Nossa formação será do metal que, para se dobrar, será tocado pelos archotes do fogo. Nossa formação será como a da madeira, que se propõe aos golpes do machado para se tornar útil aos seus intentos. Rogamos a bênção de Deus e a presença amiga dos bons espíritos para esse início de ano e fazemos votos a Jesus com as 12 palavras de Francisco de Assis. Ó Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Então, um bom e ótimo segundo semestre para todos nós e até segunda-feira que vem.